Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Vermelho Bruto, longa-metragem dirigido por Amanda Devulski, que foi exibido em competição na Mostra Aurora. A gente bateu um papo com a Amanda e também com a montadora Luísa Marques e o produtor do filme, Pedro B. Garcia, sobre todo esse processo de realização de um longa-metragem que chamou a atenção desde a programação por sua duração. Mais de 3 horas, de filme, um documentário experimental que traz aí a história de mulheres que foram mães na adolescência, não é, Kel? Antes da gente ir aqui para a conversa com a Amanda, a Luísa e o Pedro, vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o que é Vermelho Bruto. Vermelho Bruto é um dos meus filmes favoritos dessa mostra. É uma contranarrativa feminista, assim. Ele tem uma proposta bem radical e bem imersiva. Por mais que essa duração, às vezes assuste, eu acho que é preciso entrar de mente aberta para entender que essa é a duração que ele tinha que ter, sabe? Porque ele se faz pela montagem de imagens amadoras e domésticas feitas por 4 mulheres que se tornaram mães durante a adolescência. Na década após o início da chamada redemocratização brasileira, entre 1985 e 1995. Então, além dessa questão pessoal, e da maternidade, isso tudo está atrelado também à questão política. Então, para mim, é um filme que está radicalizando essa questão do pessoal é político, sabe? Então, é muito forte, É uma experiência muito, muito bacana, assim, de cinema mesmo, porque é diferente, é incomum, assim, mas você consegue captar muito fortemente, assim, o que essas imagens, o que essa narrativa está propondo, que você reflita, que você questione, Então, é um grande filme, E a nossa conversa aqui com a diretora, que também montou o filme ao lado da Luísa, a conversa com a Amanda, a Luísa e o Pedro, foi uma das nossas melhores conversas também, porque a gente falou sobre o filme, mas para além do filme, Várias questões que o filme suscita, assim, a gente vai conversando e vai viajando sobre, tanto questões feministas, do próprio cinema. Então foi uma conversa muito boa. É verdade. E só dando aqui os créditos direitinho, a Amanda, além de diretora, também é montadora do filme, a Luísa Marques, montadora, e o Pedro, além de produtor, fez também a montagem adicional, junto com a Maria Patrão. Colaboração da montagem também do Francisco Izzy Vitório. E assistência de direção da Glenis Cardoso. É uma equipe bem diversa e ampla, desempenhando aqui diversas funções. Mais uma vez, esse cinema mutirão, A gente tem destacado sempre aqui a temática da mostra, porque Tiradentes tem isso, de ter uma temática central. E é sempre interessante a gente perceber onde que cada filme selecionado dialoga com essa proposta da curadoria. É claro que cinema é coletivo, então esse espírito de mutirão, ele está sempre presente, em maior ou menor grau, em qualquer filme, Mas a questão aqui é mesmo como que houve um esforço ainda maior da coletividade para a realização de filmes durante esse período que nós passamos aí nos últimos anos, Com ataques do governo Bolsonaro à cultura, uma quase paralisação da Ancine, do setor audiovisual, no sentido do investimento, das políticas públicas, mas
o cinema é resistência, o cinema brasileiro, né, e o cinema independente, principalmente, é resistência pura. Então a mostra veio para destacar isso neste ano. E acho que aqui em Vermelho Bruto a gente também encontra muito desse espírito, né, Kel? Sim, com certeza. E lembrando também das 4 mulheres que são as 4 protagonistas do filme, né? E que também fizeram essas imagens, né? Que também colaboraram muito, deram muito de si para que o filme chegasse a esse resultado tão forte. Que são a Alessa, a Eunice, Fabiana e Jo. Fique agora então com a nossa conversa gravada durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, 26ª edição, com a Amanda Devulski, a Luísa Marques e o Pedro Garcia. Amanda e Luísa, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada a você. Obrigada. Prazer e parabéns pelo filme desde já. Bom, a gente começa aqui o nosso bate-papo sobre o Vermelho Bruto com a pergunta bem da origem do projeto, né? De saber como que surgiu o interesse de trabalhar esse assunto, né, da maternidade na juventude, nesse formato, né? Como que foi o processo até a escolha dessas 4 mulheres que guiam, né, o nosso olhar e o nosso ouvir também durante o filme? Bom, se a gente for falar desse desejo, né, inicial, assim, que faz o filme começar a acontecer, eu acho que tem muito a ver com a minha própria história e com aquele momento ali do Brasil, né? O filme começou a ser feito 7 anos atrás, agora estou fazendo aniversário, porque foi justamente em janeiro de 2016. Era um momento em que, momento pré-golpe, Dilma era presidente, e eu estava pensando bastante nisso, assim, né, no que significava uma mulher na presidência do Brasil e, ao mesmo tempo, tendo sido uma mulher que foi filha de uma mãe na adolescência, né, em Brasília, e que viveu toda a sua vida em Brasília, eu, no caso. Eu pensava muito nessa relação, assim, entre essas experiências de maternidade, mas uma experiência não só de maternidade, assim, sabe? Eu acho que a maternidade é uma questão, mas, assim, tem todo um universo ali relacionado a isso. E o espaço de Brasília, que é um espaço muito característico, assim, essa cidade que foi cidade modernista, assim, voltada por uma ideia de progresso, né, e por uma ideia de representação, assim, que está materializada mesmo na arquitetura, assim, no espaço, em tudo. Enfim, como é que essas 2 esferas, assim, né, se relacionavam entre elas. E também para entender um pouco mais da minha própria história. Conversei com o Pedro, porque o Pedro B. Garcia é um grande parceiro de trabalho, assim, desde sempre, desde os nossos primeiros curtas e toda a nossa pesquisa com o cinema. E conversei com ele sobre isso e a gente ficou um pouco desejoso, assim, disso e a gente fez uns cartazes de uma forma bem artesanal, assim, e colou no Distrito Federal, em várias paradas de ônibus, em vários locais, assim, procurando pessoas que estivessem nessa condição. É engraçado porque era um cartaz bem específico, né? Mulheres que foram mães na adolescência no período da redemocratização. É isso que a gente até já te tinha perguntar. Um recorte, assim, né? Tinha, exatamente. Num sentido, assim, todo o processo do filme que veio depois foi um processo muito livre e que a cada momento a gente não sabia o que ia acontecer, assim. Mas isso existia desde o início, sim. E aí essa é uma questão pessoal mesmo, porque tem a ver, eu nasci nesse período e o desejo vinha um pouco dessa vontade de entender esse período, que não é um período que não é um período que está tão presente no cinema brasileiro, né? Assim, a gente tem muitos filmes sobre a ditadura militar e todo esse processo, mas também por uma questão, né, política econômica,
de que foram cortados todos os incentivos ao cinema brasileiro ali no início dos anos 90, talvez, eu acho que isso tem uma relação com isso, assim, esse período da redemocratização, ele não é tão olhado assim, né, assim, por enquanto. Então tinha essa ideia desse recorte, assim. Tu lembra o que estava escrito no cartaz? Vocês lembram, assim? Fiquei curiosa. Eu lembro, a gente tem até uma foto do cartaz, uma foto assim, tipo, que por sorte se guardou, porque a gente não teve tanto cuidado, assim, de preservação audiovisual nesse caso. Não, esse cartaz, eu não lembro o texto exato, se a Amanda lembra, mas ele buscava, era tipo, mulheres que tivessem interesse, né, e que tivessem essa especificidade de terem sido mães na adolescência naquele período, naquele momento histórico, e que tivessem arquivos. O que depois é até uma questão curiosa, né, porque não necessariamente todas as pessoas que entraram em contato tinham esses arquivos, né? Eu tava até brincando com o Renato, assim, da gente pedir vocês, assim, vocês não têm o registro, né, o cartaz pra nos mostrar, porque surgiu uma curiosidade, assim, de saber como que foi, né, o primeiro contato com as possíveis personagens, com as possíveis pessoas que protagonizariam a história, né? E falando nelas, a gente se apega bastante, assim, é muito interessante quanto que a gente se envolve, mas a gente não vê os seus rostos completamente, a gente às vezes não vê nada, né, assim, especificamente do corpo, né, vê um direcionamento que ela tá dando, ou partes do corpo, enfim. E aí eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, assim, sobre essa escolha estética, né, o que motiva, né, a fazer esse tipo de retrato. Tem duas questões, assim, né, dessa escolha. Uma questão tem a ver com uma decisão delas no momento de filmar, porque pensando assim que o filme ele é composto por esses dois tipos de materiais, né, ele tem os materiais de arquivo do período da redemocratização e ele tem esses materiais amadores também, filmados em 2018 por elas mesmas. Os materiais que elas filmam em 2018 são materiais que foram filmados de uma forma bastante livre por elas. E nesses materiais isso acontece. E eu achei isso muito interessante, porque na verdade me interessa até mais, assim, mas não foi uma coisa que eu propus, sabe? Que é uma outra lógica de representação, né? Que não é uma representação a partir da figura, a partir de você enxergar um corpo humano, assim, né? Olhos, nariz e boca, assim. É uma representação que está expressa no movimento da câmera, no gesto de carregar a câmera, na movimentação do corpo que se revela na imagem que está sendo gravada. Então é uma outra esfera, assim, que não deixa de ser representação em algum sentido e que fez parte das escolhas delas. E eu acho muito interessante pensar, assim, por quê, sabe? Eu acho que essa é uma conversa longa, assim, para se ter. Mas eu acho que isso é uma conversa longa e importante, assim, sabe? Sim. De onde vem essa... Né? Por que a gente escolhe filmar o que a gente filma? Se você tem uma oportunidade de criar e registrar algo do seu cotidiano, da sua vida, de alguma forma construir uma narrativa sobre a sua própria história, como você vai fazer isso? Assim, o que você vai escolher filmar e o que você escolhe mostrar e o que você escolhe não mostrar? Isso era uma coisa que eu conversava com elas, sim, assim, tipo, você tem um poder nas suas mãos de decisão, de construção, assim. E toda narrativa que a gente constrói de si próprio ou do mundo, ela tem uma perspectiva, assim, né? Ela não é só um documento, ela é uma criação, é uma espécie de ficção também, assim. Uhum. Então... É para viajar muito, né? Inclusive pensando nessa escolha de não se colocar como uma figura que está ali, tipo, não se mostrar tanto, né? Sim. Por que isso? Por que não virar a câmera para mim mesmo? Sim. Né? Isso
Gente, momento para a viagem agora. Pausa. Porque ao mesmo tempo em que a gente não tem um contato com as personagens como a gente teria num documentário convencional, de entrevistas, de depoimentos, ao mesmo tempo elas estão no filme todo. Sim. Você as reconhece, você sente que elas estão ali, né, o tempo inteiro. Você não está vendo o rosto delas da maior parte do tempo, mas ao mesmo tempo você tem um contato muito próximo. Né? Você reconhece acho que é até mais íntimo ainda, né? Bem mais íntimo. Você reconhece detalhes e você identifica aquela sandália, sabe? E a gente está vendo o que elas veem, né? Porque elas registraram muitas coisas e muitas coisas são memórias, são lembranças, né? Então por nesse sentido, é um contato bem mais próximo, né, do que a gente teria só com elas falando com a gente. Eu acho que também tem essa tradição, assim, de representação de figura humana desde a história da pintura, assim, né, que é o retrato, né. Então, muita estátua que é busto, então essas coisas do rosto, né, porque o rosto carregaria uma expressão mais particular da pessoa e tal. Mas a gente ficou tentando fugir disso, pensando que, assim, outras partes do corpo, outras, sei lá, a voz, o gesto da câmera, aquilo também é uma documentação daquela vida, né? Assim, então acho que tem um pouco isso, assim. E é uma coisa que eu lembrei que a gente sempre esquece, na verdade, porque a gente fala, né? Tem 2 tipos de material. O material que elas filmaram em 2018 e o material de arquivo delas. Mas tem as entrevistas em áudio. Sim. Que foram feitas separadamente e foi gravado só o áudio. Então foram 3 conversas com cada uma. 3 conversas muito longas. Muito longas em momentos diferentes. Assim. Em momentos diferentes. E esse na verdade é o fio condutor, né, no sentido das histórias, forma, assim, do que elas estão contando. Então tem esse terceiro material também, né, que a gente sempre esquece de mencionar, assim, mas e que é isso, é uma forma de documentar, sei lá, o jeito, né, de falar, assim. Sim. Acho que tem essa coisa íntima, assim, né, de como elas se sentiram à vontade com a Amanda e com o Pedro também para contar a história do jeito delas, assim. Cheio de às vezes dificuldade de falar uma coisa, às vezes a pessoa gagueja, né, às vezes ela volta atrás, às vezes ela tá pensando, ela nunca pensou sobre aquilo, nunca processou aquela questão da vida dela ali e tá pensando na hora, contando, assim, então... Enfim, eu fugi um pouco da pergunta, mas acho que foi... Super dentro, assim. E eu fiquei pensando muito no que elas disseram, né, no debate, assim, sobre como isso realmente transformou, né, a visão delas sobre elas mesmas. Eu até me emocionei lá, quando elas estavam falando disso, também emocionadas, né, de terem a história delas compartilhadas e, enfim, elas estarem lá sendo escutadas, sendo vistas, né, então é bem massa mesmo, enquanto que abraça outras formas de representação, né. E eu queria entender também, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa conexão muito próxima com elas, a gente tem uma dificuldade de identificar, às vezes, quem é quem que está falando, né, às vezes a gente confunde. Mas, ao mesmo tempo, pensando nisso, a gente, talvez, assistindo ao filme, sinta essa necessidade de saber quem é que está falando, mas, ao mesmo tempo, essa mistura também é um aspecto muito legal do filme. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Se foi algo que surgiu assim, enquanto a gente está montando, enquanto vocês estavam montando o filme, né, se vocês viram, isso está ficando mais interessante do que se a gente separar tudo bonitinho, né? Como é que foi chegar nessa mistura? Quer que eu comece? Eu posso começar. Se eu tiver falando uma coisa também que tu não concorda, pode me interromper, assim. Mas, assim, a Amanda chegou com um projeto, assim, muito aberta, assim, e ao mesmo tempo com muitas certezas conceituais e desejos, assim, muito explícitos, assim, e claros e tal, mas ao mesmo tempo muito aberta. Porque é isso, era um material gigantesco, muita coisa, assim. Então, ela sabia que a gente ia ver aquilo juntas e ia descobrir coisas ali, né? Então, assim, existia essa definição, né? O filme é, de certa forma, um filme dispositivo, assim, né? Porque ela dá ali a câmera para as mulheres e tal. Então, tinha, assim,
questões prévias que já estavam dadas, mas a forma como a gente ia organizar esse material foi se construindo no processo, assim. Tanto questões como de estrutura do filme, organização de material das personagens, se ia ser mais misturado, mais entremeado, se ia ser mais blocado. E eu sei que, assim, para quem não conhece a história, para quem está vendo o filme pela primeira vez, não dá para discernir exatamente se é mais ou menos misturado. Mas o filme ele é até bem blocado, assim, ele tem uma estrutura rígida. Secreta. Uma estrutura secreta, mas bem rígida, assim, né? Que a gente fez ali, da ordem entre a gente fez blocos, né? Mas que realmente não era pra... assim, não é algo que a pessoa que está assistindo precisa saber, que a gente esperava que ela recebesse. Assim. Foi um processo uma questão de metodologia de trabalho, né? Assim. Uma estrutura invisível. Sim, exatamente, é uma estrutura invisível. Sim, sim. Mas que eu acho que é bem importante, a gente sabe sim. o quanto era importante. E a gente chegou nessa estrutura e em algum momento a gente pensou, né, em, será que a gente muda isso? Será que a gente quebra mais essa estrutura e tal? E a gente acabou mantendo, né? Sim, foi um processo bem extenso, bem complexo, nesse sentido de que não tinha e que eu acho uma grande... Assim, eu sou a favor disso, que é o fato de que a gente estava vendo o material do filme e montando o filme abertos para o filme. Sim. Que é uma coisa que também tem a ver com esse tempo, todos esses anos, trabalhando no filme, até sem um prazo, assim, estabelecido pelo mercado, uma coisa assim, sabe? Era uma coisa de... Quando a gente encontrar, a gente encontrou. Sim. E de estar atento e presente mesmo com o material do filme. Então, isso eu acho bonito. Eu acho que o próprio filme, da forma como ele foi se mostrando pra gente, e como a gente foi se mostrando pra ele também, foi ficando evidente que relações muito importantes no filme estavam, na verdade, não no indivíduo, na indivíduo 1, 2, 3, 4, mas sim na relação entre elas, no espaço que se estabelecia entre elas. Então, nesse sentido que a gente percebeu que uma divisão assim rígida de agora acabou e vai começar. Cartela, né? Separar muito não ia fazer sentido. Você perdia uma coisa que ali é fundamental, que é o comum, que não é um comum absoluto, porque isso não existe, assim, porque existem especificidades ali e diferenciações e inclusive dinâmicas entre aquelas posições e aquelas experiências e aquelas subjetividades, mas esse espaço entre elas, assim, era um espaço importante pra gente. Sim, e esse solo comum acho que se deu muito o que a gente conversou no debate, assim, se deu muito pela edição de som, assim, né, pela montagem sonora, assim, que eu acho que forma essa cama, assim, essa rede onde as histórias vão acontecendo, assim. Eu sinto que a montagem, ela tá muito numa tensão entre o que é próprio de cada uma e o que é coletivo, assim, né? Vocês estão sempre trabalhando isso entre o que é diferente, o que é comum, né? Até o modo de filmar, não só nos temas, não só mas principalmente nos modos de filmar de cada uma, assim, né? Que cada uma tem um estilo, né? Uma estilística própria, assim. E às vezes se conecta, mas às vezes se separa, assim. Sim. E eu acho que tem essa dimensão do coletivo, enfim, né? Tem uma estética autoral quase de cada uma delas, né? Não sei o que vocês acham, se você concorda. Sim, a Fabiana sempre filmava a janela. Todas as janelas eu filmo. Legal. Isso também diz muito, né? Desses aprisionamentos, assim, o interesse de sair, assim, de ver além. Essa tensão entre dentro e fora, né? Espaço, assim, doméstico, espaço público, acho que também tá ali no filme, né? O tempo todo, assim. Dentro e fora de casa. Algo que o filme passa muito também é esse enclausuramento mesmo, assim. Acho que a gente tem uma real, sabe, uma real sensação, assim, de que elas estão enclausuradas, sabe? Então eu achei massa mesmo, essa coisa da janela. Por serem vidas, né, desse trabalho doméstico, né?
porque realmente a gente não tem muita noção, né? E desde muito cedo, a gente conhece várias mulheres que estão nessa lida, né? Na nossa família, né? E tudo, mas a gente não tem essa dimensão disso que você está falando. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de não se colocar, pra isso, né? tipo, meio que selfie, para usar uma palavra, né, de agora, talvez também tenha a ver com isso, né? Essa questão de que, tipo, nesse enclausuramento elas nunca se viram, assim, em muitos locais, assim, aí para virar para si mesmo. Mas, voltando para as perguntas, você tinha começado a comentar sobre o som. E aí a gente queria saber como foi o desenvolvimento dessa criação sonora, porque ela é importantíssima mesmo, a gente sente isso também no filme. Tão importante quanto as imagens, né? O som ali, ele é muito presente, assim, a gente vê que tem sons que não são das imagens, né? Entra um som do mar, tem hora que é o trânsito, os passarinhos, né? Como é que foi essa concepção sonora? Eu queria que vocês comentassem um pouco. Eu acho que, assim, a gente não partiu de um ponto, a gente não tinha um ponto de partida, assim, sonoro, conceitual muito definido. Eu acho que, assim, a Amanda sempre teve, como eu tinha falado antes, algumas certezas, assim, que acho que permaneceram ao longo do filme, que é, tanto quanto a gente tenta fugir de uma hierarquização das imagens, do que, isso é mais importante do que aquilo, que é fundo, que é figura, isso está muito dado no som também, e no que a Amanda queria desde o início no som. Então, assim, foi até uma questão, até o final, até a mixagem, a Amanda já estava na Espanha, aí fomos eu e o Pedro um dia lá refazer a mixagem, sei lá, e aí tinha a ver com os volumes, porque geralmente, né, quando existe voz em off, testemunho, o som ambiente, ele fica ali de fundo e a voz fica ali num volume mixada muito, muito mais alta, assim. Porque ela é o que tem contorno ali, né? O que tem sentido. E eu detestava isso. Eu sofria profundamente. Precisava, sabe, reforçar o tempo inteiro, porque é uma coisa meio contraintuitiva, eu acho, no cinema. Baixar assim. O volume da voz. Eu quero o ambiente alto, eu quero a voz baixa. Se você não entendeu uma palavra, tudo bem. E tudo bem se os sons se misturarem, né? Assim. Tudo bem. O fundo... porque é justamente aquilo que a gente estava falando no debate, assim. Essa ideia do que é figura e do que é fundo, do que é informação e do que é ruído. Né? Que parecem coisas, às vezes, que estão dadas. Isso aqui é só um ruído da imagem, não tem nada aqui. E que eu acho que o filme... essa definição, né, do que é informação e do que é ruído é uma definição que não está dada, que é uma definição política e que está em jogo a todo momento. O que importa e o que não importa, né? Então, de fato, isso está presente na imagem e foi um grande processo. No som. E é isso, aí tem esses sons. A gente foi costurando muita coisa, né? Assim, desde o som das câmeras, assim, até sons de natureza mesmo, assim, né? De vento, de mar, de fogo. Tem coisas sutis, assim, do som. Muito som de barulho de casa, sei lá, som de casa, assim, pessoas fazendo coisa na cozinha, panela batendo. Então, realmente, assim, eram umas tracks de som, assim, bem complexas, né? Assim, bem misturadas. Inclusive coisas que estavam tanto nos materiais de arquivo quanto nos materiais que elas gravaram, que a imagem não entrou na montagem, mas o som entrou. Então, era mesmo uma costura, assim, né? De materiais, assim, sonoros e imagéticos, assim, bem complexa. Sim. A gente sabe que é a timeline. E a gente fazia trocas, né? Que, eu não sei, a gente é um pouco doida, né, Luísa? Porque mandava o projeto de uma para outra e aí relinkava e era aquela timeline, assim, que tinha muitas camadas. 100 camadas, assim, de imagem de som. O Premiere surtava. Mas tem uma coisa, assim, que foi muito interessante, né, como
sei lá, pra mim especificamente, como alguém que trabalha muito com montagem, que é assim, a riqueza do material de arquivo, porque tinham VHS, várias VHS foram digitalizadas, e VHS era aquilo, né, assim, você gravava o programa da Xuxa, o programa especial de fim de ano, não sei o quê, aí depois gravava por cima, usava a mesma coisa, então ficam camadas de imagem que vão se sobrepondo na própria, né, no magnético mesmo, ali na própria matéria da fita, e aquilo tá na imagem e no som também, e aí tinha uns desenhos, tinha um show de não sei o que, tinha uns sons muito loucos, que é isso, às vezes tinha negócio da Disney, tinha Olodum tocando, tinha show da Daniela Mercury, tinha, tipo assim, era uma loucura. Não, e tinha comercial, entre né? essas coisas, porque isso é uma coisa incrível e muito específica da fita magnética mesmo, né? Porque você grava e regrava, e aí você começa a regravar de um trecho no final, e daqui a pouco é um quebra-cabeça de coisas. Uma montagem. Sim. Eu adorava fazer isso, assim, de gravar as coisas e ir tentando combinar. Às vezes, tinha isso também. Sim. É muito legal, né? VHS é uma coisa que, né? E a gente era criança, né? Acredito que a gente tem. Sim. Devo ser um pouco mais velho que vocês, mas fez parte da nossa geração, né? Esse exercício, né? É muito legal. Muitas vezes perceber também que gravou na fita errada. Sim. Gente, gravei em cima de algo que não poderia ter gravado. Casamento dos meus pais. Não, eu tô roubando um pouco o lugar de vocês de entrevistadores, mas é que eu queria saber se a Amanda queria compartilhar também a experiência da trilha sonora, né? Porque a trilha sonora também teve essa preocupação de uma multiplicidade, assim, né? Que não fosse uma coisa só, assim, enfim, né? Não sei se você quer falar. Sim. Eu acho que tem essa relação com... Porque a gente estava falando, né, da imagem e do som, da edição de som e da mixagem, mas no momento de trilha, a gente sabia, eu e Luísa trabalhando na montagem ali, naquele quebra-cabeças, que era necessário uma... Ai, Pedro, agora eu não vou... Mas sabe o que eu queria te pedir? Pode pedir. Eu quero que você fale. Isso. Porque eu acho que na real você sabe muito bem o que você perguntou. Quem responde? Você sabe muito bem. Subvertendo a linguagem da entrevista. É que eu acho que uma coisa legal desse processo da trilha, assim, que eu acho que vem muito de um desejo da Amanda, de uma proposta dela, foi que a gente queria que essa trilha sonora, e aí tem várias camadas, né? Acompanhasse esse processo do filme, assim, dos arquivos, de uma mistura de elementos, de encontrar coisas. E aí uma coisa que a gente chama três artistas, né? 3 músicos, que são o Orlando Scarpa Neto, a Malena Stefano e o Felipe Pacheco. E a gente chama os 3 para construírem a trilha, cada um construindo uma parte, mas também reorganizando esse processo de multiplicidade, assim, né? Que foi entre a Amanda e a Luísa, e um diálogo entre eles, e também uma trilha que eles construíam dialogando com esses sons que estavam no filme, que não eram trilhas necessariamente trilhas melódicas, né? Enfim. Então, o processo da trilha, ele também eu acho que é como se a gente em cada processo do filme, a gente refizesse esse caminho da não hierarquização. E aí tem trilhas, eu lembro de uma situação até que na mixagem, que a Amanda falou muito, assim, né, que a trilha tivesse baixa, assim, que a trilha não tivesse a trilha em destaque, assim, né? Falava, eu quero que a trilha não dê pra escutar. Ela falava isso. Aí a gente mas tem que estar lá. Tem que estar na timeline, mas que não dê pra escutar. E mas que praticamente não dê pra escutar. Tem alguma coisa. Mas eu não escuto. E aí tem uns elementos pequenos, assim, a trilha, às vezes, ela é um elemento pequeno que você vai escutar uma coisa e não vai reconhecer necessariamente que é uma trilha, mas ela tá lá, assim, né? É igual uma receita, momento, gente, só desculpe de interromper, mas tem algum momento que toca o hino nacional? Não. É porque eu escutei isso lá. O som de fora da sala de cinema. Né? Eu falei assim, isso era a pousada que estava atrás. Eu fiquei assustada, porque foi no momento de silêncio do filme. É um momento do filme que é silêncio. É o único momento do filme que é um silêncio, eu acho. Que não tinha nada mesmo. E aí começaram... Porque tava mais distante, assim, mas será que é da mensagem? Eu lembro que a gente virou pro outro
Era de fora da tenda. É até bom você falar isso pra gente. Não é. Vamos esclarecer. Assistir ao filme, gente, não tem... A gente até subiu lá na projeção e eu saí fora e falei, quem está tocando o hino? Eu vou atrás dessa pessoa. Ai, gente. Mas... Não, é porque enquanto a gente estava falando aqui dos VHS também, uma dúvida que eu tive é se aqueles defeitos, né, efeitos que são defeitos, eles são das imagens mesmo ou tem alguma coisa que foi obtida ali na pós que vocês criaram? Tudo uma textura, assim. É das imagens. A única coisa, assim, tem uma imagem vermelha, assim, tem sobreposições, como vocês perceberam, sabe? E isso sim tem. Mas não existe nenhum efeito em nenhuma das imagens. O filme não tem colorização. As imagens estão ali do jeito que elas existem. Até aquelas avermelhadas, essas que você está citando, elas são assim, que me parece que tem um momento de interferência assim, artística, mas é da imagem, então. Não, existe uma imagem que foi gravada vermelha e que acabou sendo usada como uma textura no filme em alguns momentos, assim, nessa relação com outras imagens, sabe? Mas uma coisa que eu acho, por exemplo, uma imagem que eu sempre que olho para ela, eu fico pensando que ela tem um jeito de imagem que foi modificado, mas ela não foi, são aquelas imagens que são muito azuis. Meio azul e rosa, né? Que vai pro lago e tal. Foi um defeito da câmera, né? É um defeito da câmera. Já mas era ficou assim. Ficou lindo também, assim. Sim. Defeito. Não tem plugin de glitch, não tem hoje em dia, filtro de risquinho de película. Hoje no YouTube não trabalhamos com faz isso. Um Super 8, né? Bacana. Bom, eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui pro final da conversa, embora o papo tá tão legal de saber o processo todo de construção do filme, que a gente poderia continuar. Claro, se você quiser. Só até queria fugir um que a pouco gente... aqui. Depois vocês se viram pra editar aí. Eu vingança da montadora. Vamos gerar material bruto aí, vai. Mas assim, eu acho que a questão, por falar nisso, a questão da duração, né, do filme. Desde que a gente chegou aqui em Tiradentes, a gente escuta, né, os coleguinhas da imprensa, né, falam assim, pô, você viu um filme de 3 horas na Aurora e tal, no final da noite, meu Deus e tal. E caminhando da pousada até a sala para a sessão, eu ouvi as pessoas falando. A comoção. Mas só a Marvel pode fazer filme de 3 horas, né? Cineasta independente não pode. Habla mesmo. Habla. Mas queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, né? Porque acaba que é uma característica do filme, né? Não tem jeito. É interessante a gente saber de vocês também. Vocês falaram um pouco disso no debate, mas eu acho que é uma questão, inclusive assim, para discutir mesmo, né? Esse lugar, né? A duração. Era algo que vocês já tinham em mente, assim, pô, esse filme, ele vai ficar mais longo, ou foi durante o processo que vocês foram dando tempo, até que chegou um ponto que vocês falaram, não, agora tá bom, não dá para esticar mais um pouquinho, mas não, vamos parar aqui. Como é que foi isso? Assim, todas as decisões relacionadas ao filme, eu sinto que elas foram muito pautadas pelo processo de modo geral, assim, não só pensando na montagem, mas pensando na relação com as 4 mulheres, nas conversas que tivemos com elas, assim, pensando que com cada uma delas a gente teve pelo menos 3 conversas muito longas, de 3, 4 horas gravadas, e outras conversas não gravadas. Então tinha uma compreensão ali também do que significava para elas a produção dessas imagens, o compartilhamento das imagens íntimas delas. Então essa é uma questão. E a outra questão é esse momento de montagem de uma relação aberta de presença com o material.
que se colocava ali na nossa frente, assim. E foi a partir disso, a gente não tinha ideia de qual seria a duração do filme, quando a gente começou a assistir o material, assim. Imagina que eu ia sonhar que o filme ia ter 3 horas. Inicialmente, antes da gente conversar, era um projeto de curta, não, né? Era um média-metragem. Mas foi um edital de curta. O edital era de curta, mas ele era um média. Agora eu vou falar como produtor. Quando eu chamei, era um média já. Era um média. Aí a gente viu material, aí eu vi assim o HD e dei uma olhada e falei assim, então, Amanda, eu tenho uma notícia. Eu lembro, é lógico, quando a gente vai começar um trabalho com alguém, a gente tem que, né, negociar cachê, então tem toda essa dinâmica. Eu fui falar com a Luísa e falei assim, né, o material é extenso, mas eu acho que vai ter uns 40 minutos. Muito bom, gente. Eu fiquei considerando a ligação com Jeanne Dielman, que tem uma construção formal completamente diferente, mas também é longo, também é sobre trabalho doméstico, ambiente doméstico também, né, a mulher, e que também gera questionamento sobre o tempo, assim. E aí eu acho que de alguma forma isso nos diz algo, sabe? Porque tantos questionamentos sobre o tempo que você tem que se dedicar a esses filmes. Então, vocês já estão elaborando sobre isso? Já elaboraram? O que vocês acham? Nossa, total, bem lembrado, assim, né? O Jeanne Dielman. Eu acho que é isso. É um trabalho que nunca cessa, né? O trabalho doméstico, que é o trabalho de reprodução da vida, assim. Ele tá ali tendo que acontecer o tempo inteiro para a vida se reproduzir, assim. E é um trabalho invisível, invisibilizado, né? Não assalariado. É um trabalho que é confundido com afeto, com amor. Você nunca sabe quando começa uma coisa, quando termina a outra, assim. Então, eu acho que tem a ver pensar no tanto de tempo que se trabalha nisso, né? Assim, enfim, eu acho que tem a ver, acho que não foi uma coisa pensada, né? Assim, eu acho que foi. A duração do filme? Não, assim, eu acho que não no sentido a duração, assim, previamente, a duração. Mas o tempo que as imagens existem. De cada imagem é pensado. Sim, com certeza. Com relação a isso. Sim. Eu lembro, eu tava pensando nisso, inclusive, depois do debate. Eu lembro, gente, eu posso estar citando errado, aí só depois a gente faz uma errata. Mas eu acho que a Chantal Akerman disse em algum momento, assim, que ela não se incomodava que as pessoas sentissem o peso do tempo vendo os filmes dela. E eu acho que é um pouco, não sei se ela estava falando especificamente do Jeanne Dielman, talvez sim. Mas eu acho que é um pouco isso também, assim. A gente está falando também, está falando de várias coisas, mas está falando de um trabalho que é exaustivo e que é invisibilizado completamente, assim. Então é natural que ter essa experiência ali de estar em contato com isso seja desafiador. E eu não acho que isso seja algo ruim, sabe? Sim, eu concordo totalmente. Sim, eu acho que, partindo assim, da minha experiência pessoal na sessão, né, há um cansaço de festival, que é normal, mas o cansaço que eu senti não foi por causa do filme, sabe? Eu acho que tem N outros fatores. Tem a questão da programação do festival, mas tem também toda uma questão sistêmica mesmo da cadeia do cinema, que um filme de 3 horas e tantas de duração dá essa impressão de você, tipo, vou ter pela frente, assusta, né? Então tem N outras questões. Não se pode culpar a visão artística de quem está por trás do filme disso, sabe? Então eu acho assim, quando as pessoas veem um filme desse e questionam a duração por si, não é o caminho, sabe? Pensando assim como quem analisa os filmes também, né? Eu não gosto desse tipo de visão. Acho que não é um problema a ser apontado, não, sabe? Tem filmes, às vezes até curtas, que dão a sensação de mais cansaço pela forma como ele foi construído, né? Bem ou mal,
do que um filme de 3 horas, né? Então eu acho que dentro do que vocês proporam foi muito bem sucedido, sabe? Eu curti demais ver aquelas imagens. Eu adoro isso também, sabe? Essas montagens, pegar os recortes, ver os detalhes, as texturas, eu acho muito bonito, né? Me passou tanta coisa pela cabeça, né? E faz muito sentido dentro disso, da invisibilidade desse trabalho doméstico, de estarmos vendo esses detalhes que a gente não vê. Exatamente. Que é desconhecido pra gente, né? Mas para aquelas mulheres, né? Não só para a Jo, para a Fabiana, para a Eunice, para Alessia, mas para todas as outras que possam ver o filme e se identificar com isso também, né? Para Poliana, para Maria, para Regina, né? Para Terezinha, para Ana Lúcia, para todas as outras mulheres, né? Que possam se reconhecer ali também, né? Sim. E se eu posso adicionar uma coisa, eu acho que se a gente falando sobre trabalho doméstico e falando sobre essa experiência, o trabalho doméstico é uma coisa que tem um outro tempo, né? O trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico são coisas que têm um outro tempo, que é um tempo diferente do tempo do capitalismo, assim. E nesse sentido era uma coisa que eu fiquei com vontade de falar quando a gente estava falando sobre essa questão dos rostos e do material e dos enquadramentos, assim, porque existe uma atenção que nós tivemos com a materialidade da imagem e também com as marcas do tempo nessas imagens, assim. Eu acho que pensar essa materialidade e pensar esse tempo são questões ali formais que tem tudo a ver com o que está em jogo quando a gente fala desses dois tipos de trabalho reprodutivo e trabalho doméstico, que são trabalhos que estão... É isso, assim, é um outro tempo de mundo, assim, é uma coisa a longo prazo e que tem outros ciclos e que tem outra lógica. E é isso, acho que isso... Total. Talvez nem tenha o tempo, né? Não tem nem essa marcação, né? Sim. Não tem que bater cartão, não tem essa hora do descanso, é all the time. E vai se transformando em outras marcações, né? Perfeito. Acho que para finalizar a gente citou Santa Chantal Akerman. Eu queria saber de vocês assim, quais que são quaisquer profissionais de quaisquer áreas que inspiram o trabalho de vocês, assim, de alguma forma, sabe? Que é só uma pergunta que a gente gosta de fazer para ver também o lado de pessoa que vê filmes, né? Que curte filmes e que curte o trabalho de outros colegas, né? E outras pessoas que estão na área, assim. Então, se vocês puderem compartilhar. Fala aí. Tá. Quer falar, Pedro? Ah, não acredito. Vou começar você, começa você, depois eu falo. Normalmente eu esqueço. Não, mas é porque esse é o tipo de conversa, o tipo de pergunta que na hora que a pessoa faz, você esquece todos os filmes que você já viu em toda a sua vida. Branco, né? Você nunca viu nenhum filme. Mas assim... Fala um pouco das referências, porque a Amanda me pediu para ver alguns filmes que eram mais ou menos referência, né? Sim. Aí alguns eu já tinha visto, outros não, assim, mas... Sim. Eu acho que eu sou muito interessada no cinema feito por mulheres, né? Assim, desde eu comecei ali saindo da universidade com as minhas colegas de audiovisual. A gente criou uma iniciativa ali que era o Verberenas. Conhecemos, muito maravilhoso. Então ficamos anos e anos e isso foi fundamental na minha formação e em tudo, assim. Então eu acho que a feitura desse filme tem tudo a ver com pensar o cinema mundial, assim, brasileiro, feito por mulheres. E nesse campo é muito nome, eu não vou... eu não sei por onde começar, mas é engraçado, porque eu posso falar de duas pessoas, dois artistas. Ai, obrigada. Então vou falar de três artistas. Não só os filmes quanto os textos, né, delas. Sim.
São 3 artistas que são bem importantes para mim, nesse sentido, tanto da escrita deles, quanto dos trabalhos audiovisuais, dos filmes e vídeos, que são a Trinity Minha, a Rita Style e o Arthur Jaffa. E a Rita Style e o Arthur Jaffa, eles transitam muito no campo, assim, da videoarte, né, também, assim... Sim. E o campo da arte é um campo que vocês duas, enquanto artistas, também transitam, assim, né, do cinema. Se é que dá pra separar tão claramente isso, né? Mas vocês estão nesse trânsito, tanto Luísa quanto Amanda. Eu ainda não tive a oportunidade de ver seus curtas, Amanda, né, os trabalhos anteriores, mas sempre foi um interesse, assim, de trabalhar a imagem dessa forma, com os recortes, né, com as texturas, assim... Eu acho que, de certa forma, esse filme agora, O Vermelho Bruto, ele acaba sendo um desaguar de 2 experiências diferentes que eu tive nos curtas. Uma dessas experiências, um desses caminhos, foram os filmes que eu fiz com o Pedro B. Garcia, que eram filmes de ficção que partiam de uma experiência prévia nossa, pessoal, e de uma colaboração coletiva com um certo espaço da cidade de Brasília, assim. E aí, nesse processo, a gente ia criando roteiro com pessoas, atores profissionais e não profissionais, e construindo tudo muito aos poucos. E eu aprendi muito nesses processos dos filmes que eu dirigi com o Pedro. Várias questões dessas relações, de questões de responsabilidade, questões éticas, questões formais. Então, esse era um dos caminhos. E o outro caminho foi um caminho que aí estava mais nessa transição, nesse trânsito com a arte contemporânea, com a videoarte, que eram filmes, e aí eram filmes que lidavam com essas imagens amadoras, tanto do passado quanto do presente, assim. E aí que lidavam bastante com montagem, com essas texturas magéticas e com a hibridez de imagens de momentos diferentes e texturas. Então esses são os 2 caminhos, assim, de curta-metragem que eu fiz antes de chegar no longa. E os curtas estão disponíveis online, o pessoal vê? Tem um que é o curta-metragem, o último curta-metragem que eu dirigi com o Pedro, que é o Aulas que Matei. Que passou até aqui. Ah, legal. Atrás. Só esse que tá? Acho que só esse que tá. Uma questão. É uma questão, mas sim, mas assim, a gente pode compartilhar também. Sim. Seria um prazer. Não, fica a dica aí para quem tá nos ouvindo, né, assistir e já ir se preparando para ver Vermelho Bruto assim que for possível, né? Quem não esteve aqui em Tiradentes, que possa ter oportunidade em breve. Gente, a conversa foi ótima. Muito obrigado, viu? Obrigada. Foi bom demais. A gente deseja aí muito sucesso com a trajetória do filme, que ele chegue a mais pessoas, emocione mais pessoas, e que vocês também venham aí com mais projetos tão interessantes quanto esse. E a gente espera poder conversar aí futuramente de novo sobre mais algum filme que vocês trouxerem pra gente, tá bom? Obrigadão. Valeu. Onde que o pessoal consegue redes sociais, site da produtora de vocês? A gente tem um site da nossa produtora, que é a Casa de Arroz, casadearroz.com. Lá tem um pouco, a gente é meio ruim nisso, mas a gente tenta atualizar nossos trabalhos, assim, né? Tipo, tá sempre colocando, mas a gente tenta colocar as coisas lá, as informações, enfim, acho que talvez, e algumas redes que a gente transita às vezes, assim, mas é bem precário nesse sentido. A gente tem o site casadearroz.com, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, mas a gente não usa o tempo inteiro, mas tá lá, o filme estreou no Feed Marseille em julho, e no nosso site tem a entrevista que foi feita com a curadora do Feed Marseille, traduzida para o português, porque no site do Feed Marseille ela está só em inglês e em francês. Então tem algumas coisas interessantes ali que podem ser legais. Massa.
Legal, gente. Obrigado. Obrigada demais. Obrigado pela atenção, pelo cuidado das perguntas. Assim, é muito bom ter esse tipo de conversa. Sim. Assim. Legal. É isso, esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com a Amanda, a Luísa e o Pedro sobre Vermelho Bruto, um dos melhores filmes que nós vimos em Tiradentes nesta edição 2023. Esperamos que o filme possa circular aí por mais festivais, mostras e, claro, que ganhe uma distribuição para poder chegar aí a mais pessoas, né? Para todo mundo que está aqui ouvindo o nosso podcast tenha também a oportunidade de ver o filme. Fica aqui o convite para você acompanhar os outros programas da nossa série especial sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para contato@cinematório.com.br ou entrar em contato também pelas nossas redes sociais, né? Só procurar por Cinematório. Um beijo, gente, até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.